ロ教会の福音教会の牧師であって、そしてサンパウロ、今日は特別ですね、サンパウロ教会のメンバーとね、そして皆さん、家族、隣人、ねが一緒にいらっしゃったことを感謝いたします。Então vamos começar então ponto que é pedir então um momento de reflexão. Irmã Márcia. Senhor nosso Deus, é nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigada por mais esse domingo que podemos estar aqui na casa do Senhor, para cultuar o Senhor, para te adorar. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus vivo, verdadeiro, o Deus presente, o Deus que nos ama, o Deus que está conosco, que vive conosco, Pai. E também lembramos Jean Couto em memória, Senhor, da família do Shigeki Wakabayashi, Pai. Peço que o Senhor esteja consolando o coração de cada um pela falta. Deus, que o Senhor sustente nos momentos difíceis, que cada um possa entender, Deus, que Ele está contigo, sem dor, e está no melhor lugar que o Senhor tem separado assim para Ele, como cada um de nós um dia encontraremos com o Senhor. Obrigado por esse culto, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 前の時はよく聞こえなかったって言いましたけど、みんな聞こえますか？じゃあ皆さん、このお手元にあるね、皆さんこれ置きましたか？ Tem um papel onde está os hinos, né? Está escrito, a primeira música é o Grande Amigo. Então, quem não tiver, tem lá na mesa, pode pegar lá, viu? Essa música fala que nós temos um amigo, né? Chega um certo tempo que a gente pensa, será que eu tenho um amigo de verdade, né? Mas Jesus é nosso amigo. A gente não enxerga, mas Ele compreende a nós, Ele está conosco, Ele realmente, quando nós precisamos, nós podemos recorrer a Ele, né? 友達がもう実際に、もう信じてた友達がいますからね、やはりイエス様は私たちの友達であるということを私は分かりますね。だからこの歌を歌いましょう。Pode cantar em japonês ou português? Tá?
Bom, pessoal, eu fui incumbido de falar um pouquinho da biografia do seu Shigeki Wakabayashi. ちょっとこのShigeki Wakabayashiさんのその伝記を伝えてくださいと頼まれましたからね。今ちょっと、試作をしますね。彼は北海道小樽という町で、ね、その1946年7月の7日に生まれました。Nasceu no dia 7 de julho de 1946. Porque o japonês está escrito aqui atrás, então, 日本語で読みたい、分かりたかったら、この後ろに書いてありますからね。じゃあ、ポルトガル語で読みますね。Seu pai chamava Teruo Wakabayashi e mãe Chikapa. Ele tem uma irmã mais nova, Dona Keiko, né? Sakiruji, né? Keiko sabe, né? 彼は神奈川藤沢市で成長し、そしてそこで大学も勉強したらしいですね。技師、そしてもうその技師の仕事をしてこの、ね、建築の技師で、そしてその時京子さんと結婚して一人の息子さんが生まれました。一人の息子さんと娘さん。その息子さんはまだ生きてここにいらっしゃるんですね。直樹さん。でも娘さんは何かの事情で亡くなりました。とても家族に対して大変悲しい事情でありました。Casou com Dona Kyoko, nasceu um filho chamado Naoki, que está aqui, e a filha que acabou falecendo, né? Foi um evento muito triste. Em 1979, veio para o Brasil com 33 anos, junto com a família, e ele veio, na verdade, para ajudar o pai dele, o seu Teruo, que realmente ele estava como presidente do Yakult do Brasil. Ele veio ajudar a administrar isso, né?
e realmente ele atuou muito bem nessa área. E depois ele se tornou diretor de uma associação chamada Guaril do Brasil, como marketing e eventos. E também foi envolvido em operações de projetos industriais nos setores pecuários e agrícolas. Isso foi de 1990 até 2002. Mais tarde casou com Midori Sama, né, em 2007, que nasceu uma filha chamada Tatiana, que também está presente. E a partir de 2005, ele participou também. Nós temos aqui uma atividade para apoiar as pessoas de idade chamada Shalom. Né? Tem algumas pessoas do Shalom que estão presentes aqui, conheceu, está me prestigiar ele também. E realmente ele também fez parte da Igreja Evangélica de São Paulo. Ele realmente, no fim da vida dele, teve bastante interesse em conhecer um pouquinho mais de Deus, né? E também procurou a dona a pastora Makiko, na qual ele viu sobre o destino eterno. Então ele se preparou para falecer e acabou falecendo em 23 de janeiro de 1926, desse ano. E deixando assim um legado e uma história bom, mas infelizmente foi triste para as pessoas que ficaram. E acho que é mais ou menos isso a biografia dele. Bom, vamos prosseguir, né, hoje com a leitura da palavra de Deus. Né? Já. Já. Aqui também tem um papel, né? Se alguém tiver. Este de hoje está em Marcos, capítulo 12, 28 a 34. Está em cima da mesa, se alguém pegou, né? E hoje a mensagem vai ser em português e japonês. A mensagem japonesa vai ser a Marco Sensei, foi numa Marco Sensei, em português e tradução. Então vamos fazer a leitura então. Né? Todo mundo conseguiu? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhes: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, toda a força, e amar o teu próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: vocês não estão longe do reino de Deus. Já ninguém mais ousava interrogar. Você está vendo? Já.皆さん、今朝は若林茂樹さんの追悼礼拝にようこそおいでくださいました。
Seja bem-vindo então ao culto de celebração do falecimento do senhor Shigeki Wakabayashi. はじめにお祈りをしたいと思います。 Quero começar com oração. 愛と憐れみに富む玉を主なる神様、あなたの尊い御業を感謝いたします。 Deus bondoso, misericordioso, agradecemos esse momento que nós temos aqui na tua presença. 私たちは今ここに去る1月23日に身元に召された若林茂樹さんの在りし日をしのび、その生涯を通して私たちに残してくださった大切な人生のメッセージを聞き取りたいと願っています。 E hoje, então, nós queremos relembrar do senhor Shigeki Wakabayashi, que faleceu no dia 23 de janeiro desse ano, e realmente ver o exemplo e lição que ele deixou para nós. どうぞこの礼拝を聖霊によって導き、悲しみと寂しさの中にあるご遺族やご友人に豊かな慰めと平安、希望をお与えください。 Senhor, que aqui está os familiares, amigos que estão enfrentando esse luto, e peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trazendo um consolo para cada pessoa no presente. 主イエス・キリストの皆によって祈ります。 Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. アーメン。このサンパウロ福音教会で日系の高齢者の方々に安心して楽しく交わる場所を提供するボランティア活動を始めたのは2000年の10月のことでした。当初はデイサロン・シャロームという名前でしたけれども、そのうちデイサービス・シャロームと名前を変えました。 Então aqui nós já temos um grupo que chama Service Shalom e começou em outubro de 2000, ano de 2000 aqui. もう25年間続いています。 E já está em atividade há 25 anos. そのシャロームの活動に若林さんは2005年の初めからボランティアとして参加されました。 E o senhor Wakabayashi então começou a fazer parte desse movimento desde o ano 2005. とても良い奉仕をされて、よく将棋の大好きな90代のお年寄りの相手をして、いつも将棋を指していた姿を思い出します。 E ele então participou ativamente, né? E ele gostava bastante de tipo xadrez japonês chamado shogi. E ele estava disputando shogi com pessoas idosas com 90 anos de idade. ここに2005年の6月に発行された解放ジョルナジーヌですね、解放シャロームに若林さんが文章を寄せてくださったのがあります。で、それをご紹介したいと思います。 E no mês de junho de 2005, né, ele conseguiu ele escreveu um artigo e isso que queria compartilhar agora com vocês. はじめに日本語で全文を読みますので、後で翻訳していただき Ela ま vai す。 falar em japonês primeiro, depois eu vou ler em português. シャロームの活動を知ってボランティア若林茂樹。移民100周年を3年後に迎え、今日のブラジル日系社会を築いた多くの日本人移民の方々の功績は言うまでもありません。またその方々はかなりのご高齢になっています。では今までこの方々が日泊両国の社会に貢献した社会的利益は誰がどう彼らに報いるのでしょう。ブラジルに移住された方々は本来日本にお住まいであれば介護のサービスを受けられるはずですが、ブラジルは発展途上国で日本と同じような期待ができないのが現状です。この方々の問題は単に福祉の問題だけではなく、
言葉の問題がより深刻ではないでしょうか。80歳、90歳代の一世の方がしゃべるポルトガル語には当然限度があります。一方、戦争で敵味方に分かれた関係もあり、この方々の子供や孫たちと母国語でコミュニケーションを取るのはかなり難しいはずです。ただでさえ孤独な高齢者の方々を誰がどう支えることができるのでしょうか。手をこまねいているだけではなく、実践として、もし日本語の話せる方が一世の高齢者を一人でも一日でも数時間でも楽しませることができたら、この小さな力が大きな力になる一歩だと思います。これがシャロームの集まりの基礎になっていることを知らされれば、誰に断る勇気があるでしょう。小沼先生からシャロームの活動を紹介されたとき、遠く高いところにあったボランティア活動が身近になり、自分ができる範囲でのお手伝いを有意義に感じているこのものです。Então, é artigo que ele publicou no boletim no dia 23 de junho de 2005 do Shalom. Ele está dizendo assim, né? Dentro de 3 anos iremos comemorar 100 anos da imigração japonesa. É indiscutível o reconhecimento devotado à comunidade de Ikei pelas grandes contribuições nas quais diversas áreas que edificaram esse país. Sabendo que a maioria desses imigrantes já estão idosos, perguntamos que movimento de apoio está acontecendo para ajudar essa comunidade japonesa. Acreditamos que esses imigrantes, se estivessem residindo atualmente no Japão, estariam recebendo diversas assistências, usufruindo de uma velhice digna e tranquila. Mas, infelizmente, essa não é a realidade no Brasil, que é um país que está em desenvolvimento. Sabendo que uma questão de assistência social não é só uma questão de assistência social, mas também há um problema de limitação na fala de português nos I6 da faixa de 80 e 90 anos. E, por outro lado, eles foram obrigados a romper com o país de origem por causa da guerra mundial. E, então, tiveram dificuldade de comunicar japonês na língua materna, não só com a segunda geração de seus netos. E quem como agir diante desses problemas, além da solidão, da velhice? Não é só conscientização, mas na prática, se as pessoas falassem idioma japonesa e dedicassem, mesmo que seja por algumas horas, seria o primeiro passo para transformar o desafio, a qual se traduziria por uma imensa alegria e estímulo a viver. Acreditamos que esse seria, então, o propósito do Shalom. Então, eu entendi que o trabalho que foi desenvolvido pela pastora Makiko Koinuma, a atuação desses voluntários que estão atuando, que não é ideal, é um pouco distante do que deveria ser, mas se tornou mais palpável dentro das minhas possibilidades. Essas palavras que eu deixo. 素晴らしい文章ですね。若林さんがシャロームの活動の社会的意義を正しく捉えて行われることを知って、改めて大変敬意を覚えました。若林さんは数年間シャロームのボランティアをしてくださった後、日本で 3.11 東日本大震災が起きた時も被災地にボランティアとして出かけておられます。Então, o seu Okabayashi-san, né, ele realmente dedicou aqui alguns anos, depois foi para o Japão, e realmente ele mostrou assim, um cuidado especial para esse grupos de assistência japonesa, que é o Shalom. 私の夫、亡き夫、小沼国光と私はこの教会で1996年から10年間牧師として働かせていただきました。Eu e meu marido, chamado Kunitsu,
atuamos como pastores, né? Desde 1996, ficamos 10 anos aqui como pastor dessa igreja. 夫が大変難しい病気になって2006年の3月には日本に帰国をしなければならなくなりました。 Meu marido, então, com Mitsu, ele contraiu uma doença muito séria e em 2006 ele teve que voltar para o Japão. 夫を天に見送った後、今度は私一人でノルディスチのオリンダとサルバドールで合計12年間ブラジル人の大変貧しい地区の教会で奉仕をしました。 Depois que meu marido faleceu, então eu voltei para o Brasil, mas dessa vez eu fui para Olinda e Salvador, na qual eu dediquei para o trabalho do Senhor. 16年ぶりにサンパウロに戻ってきたのは2022年でした。 Em 2022, ela voltou para São Paulo, depois de um certo tempo, para atuar aqui na cidade de São Paulo. コビジですね、コビジ塾が猛威を振るっていた時期には、シャロームはしばらく活動を休んでいましたが、私が戻ってきた時には、その活動を再び始めていました。 Devido à Covid, que começou em 2019, o salão ficou alguns anos afastado, fechado. Mas quando eu voltei para cá, já estava começando a abrir as suas atividades. 25年間その活動を続けて、昨年10月の30日には、遠京の大ホールで創立25周年の感謝会を盛大に催したのです。 Então, Shalom, em outubro do ano passado, ele completou 25 anos de atuação e foi feita uma atividade de celebração lá no salão de Enkyo. 私が若林さんと20年ぶりに再会したのは、その感謝会の時でした。 Então, nessa celebração, eu pude reencontrar com o seu Wakabayashi, sabe, depois de 20 anos. 本当に素晴らしい喜びと感謝のお祭りでした。 E realmente era uma celebração muito alegre e muito bom. そのプログラムが全て終わってから、若林さんはまっすぐに私の席までやってきて、真彦先生、お話がしたいのですが、と言われました。 Depois que estava encerrando as atividades dessa celebração, o seu Wakabayashi ele veio para mim e falou assim: Marcos Sensei, eu preciso conversar com a senhora. 久しぶりにお会いした喜びでいっぱいで、いいですよ、喜んでとお引き受けしました。 E eu falei assim: com muita alegria, quero conversar com a senhora. そうしてですね、それから11月の初めから毎週木曜日の午後、このシャロームの木曜日の活動が終わった後で、お隣のカフェ、1908で若林さんとお会いして、お話し合いの時を持ってまいりました。 E desde então, nós passamos a encontrar com ele toda quinta-feira à tarde, depois do Shalom, aqui no café. カフェ1908っていう移 1908, 民の年ですよ。 ano de imigração. そしてその懇談は今年の1月の15日が最後となりました。 Dia 15 de janeiro foi o último encontro que nós tivemos. 会合は6回持つことができました。 E pudemos ter 6 reuniões. その間に、その間に2回は教会の日曜日の礼拝にも参加されました。 E nesse meio período também ele participou 2 vezes aqui nos cultos dessa igreja. 1回目は私がメッセージをするのでいらっしゃいって声をかけましたら、素直に来てくださいました。 Uma vez eu falei assim: eu estou pregando esse domingo, venha. E ele realmente veio assim com sinceridade. はい、十数年ぶりの礼拝出席じゃないでしょうかね。
大変久しぶりに礼拝に見えました。それからまたラターヌの礼拝にも来てくださいました。Depois de mais de 10 anos ele participou e também participou de outra atividade que aconteceu no Natal. お話し合いをしながらですね、若林さんとの交わりはもう少し続くものだというふうに思っていたんですけれども、皆さんも本当に驚かれたと思いますが、あっという間に旅立ってしまいました。Esse período de comunhão que eu tinha com ele, né? Falei assim, provavelmente vai durar mais um pouco, mas infelizmente, de uma forma súbita, ele partiu. その後から私は若林さんと重ねてきたその会話をですね、一つ一つ思い起こす、何日も思い起こして過ごしました。Então eu pude refletir nas coisas que nós conversamos nesse meio período que nós tivemos. まずシャロームの感謝会の時、神様って本当におられるのですねと、そういうふうに感じましたと言われました。E quando nós estávamos, ele falou assim, quando eu lembrei da celebração do Shalom, ele falou assim, realmente Deus existe, né? フェスタの全体の中で神様がいらっしゃることを受け止める、そういう感性が芽生えたようでした。Então ele teve uma impressão de que realmente Deus estava presente nas atividades do Shalom. 私との個人面談が始まるとすぐにご自分の健康状態のこと、人工透析をしない決断をしたこと、それまでの人間関係を大幅に少なくして親しい友人たちとだけお付き合いをしていることなど話してくださいました。Ele falou que ele estava enfrentando dificuldades da saúde e realmente ele resolveu limitar seus contatos, ficando só com pessoas mais próximas dele. ご家庭では皆ポルトガル語ばかりで話しますので、家族とのこの対話がなかなかこの心の深いところの事柄にまで話すことができない、そういうふうに、そういう寂しさを味わっていることも話してくださいました。Ele falou assim que mesmo com os familiares, né, ele não tinha muita facilidade de abrir plenamente seu coração, porque a familiar eles tinha mais facilidade com o português, na língua portuguesa, e a língua dele principal era japonês. その当時、一番家族の中で心配だったのは、義理の弟さんの健康状態で、そのことが心配なので、自分が人工透析を関わったことは、家族をそれ以上悲しませるので、話していないと言っておられました。Então, ele falou assim que ele não queria abrir muito o coração a respeito da condição de saúde dele, ele falou com o seu cunhado sobre isso, mas não queria realmente falar mais detalhes para que ele não trouxesse preocupação para a família. 最初のその懇談の時に、私は昨年出版した自分の宣教報告の本を若林さんに差し上げました。E a primeira vez que nós encontramos, eu tinha escrito um livro sobre minha história e eu ofereci esse livro para ele. それをすぐによく読んでくださって、次にお会いした時は丁寧な感想を聞かせてくださいました。E realmente depois ele já leu rapidamente e fez uma avaliação desse livro na próxima reunião. 若林さんはですね、AI に相談するのがちょっとハマっているようなところがあって、私もその著書を AI に聞いて、それを分析してですね、調査して分析して、一番最後には詩まで書いて、AI が書いてくれたとか言って、それを全部印刷して私に見せてくれました。O Cabeça, então, ele consultou também a inteligência artificial, né, sobre essas coisas que foi escrito e ele fez uma avaliação do que ele encontrou nessa informação de inteligência artificial. 私はあまりよく分析して調査してますけど、そういう人工頭脳に頼るのはとてもいい感じがしなかったので、それはやめて、とにかく
聖書を読みましょうと言って、マルコから読むことをお勧めしました。Eu falei assim, eu fiquei muito tão confortável, né, de ficar só na dependência da inteligência artificial e falei assim, vamos começar a fazer estudo bíblico e começamos a estudar então o livro de Marcos. そしてマルコの福音書を読もうという説教集を、日本語の良い説教集を持っていたので、それもお貸ししました。 Então tinham mensagens do livro de Marcos, então eu ofereci para ele essa literatura também. その感想を、説教集を読んだ時の感想などを話す時にも、先生、長い人生、やっぱり大なり小なり悪いこともしてきましたと正直に言われました。 E quando ele viu isso aí, ele falou assim, pastora, eu tive uma vida longa. それで私はこの時とばかりに、私たちのこの神の前に正しくない、それを罪というふうに日本語では言いますけれども、神の御心に沿わないすべての技は、イエス様が十字架にかかって、すべての人の罪を背負って亡くなってくださったことによって許される、そういう、道が備えられているんですよとお話ししました。 E ele falou assim, realmente eu andei também cometendo várias falhas na minha vida, né? E essas falhas tá mencionadas como pecado, né? E realmente eu também tenho essas coisas para que eu sinto, né? Que eu cometi. Aí eu falei para ela, Deus, Jesus providenciou solução para esses problemas também. 若林さんがとってもその信仰の勧めをまっすぐに心に受け止められる方だと思います。 Eu creio que o seu Wakabashi, ele é uma pessoa que recebeu prontamente essas mensagens que eu transmiti para ele. 次にお会いした時には、先生、本当に罪の許しということがよくわかりました。今はそのことで本当に悩むことがなくなりましたとおっしゃいました。 Na próxima vez que encontrei, falei assim, poxa, eu entendi muito bem sobre solução dos problemas, dos pecados, e realmente agora eu estou livre desses pecados que eu cometi no passado. そのようにして本題を重ねる中でですね、若林さんがどんどん霊的に成長されていくのを感じていました。 E eu percebi que ele estava gradativamente crescendo na fé. 今年になって、1月11日でしたか、別の古い教会員で日本で亡くなられた方がおられて、その11日にこの教会で、記念会を行いました。 Então, no começo desse ano, dia 11 de janeiro, teve outro culto em memória de uma outra pessoa que faleceu, que é conhecido desta igreja também. 申し訳ありません。その前に一つ、ナタールのですね、終わった後、ナタールの礼拝参加された後に、ワッツアップで私に大変丁寧な手紙を送ってくださいました。それを読みたいと思います。 Na verdade, voltando um pouquinho atrás, né? Assim que acabou o culto de Natal, ele mandou uma mensagem para mim e eu quero explicar sobre essa mensagem que ele mandou via WhatsApp. 今年は神様の節人のうちに再びマキコ先生とお会いする恵みが与えられましたこと、心より感謝しております。聖書の言葉をどのような文脈で読み、どのように自分の歩みと重ねていくのかを、丁寧に導いていただき、また率直なお話し合いをすることによって私にとって大きな支えとなりました。改めて深く御礼申し上げます。 Fala assim, esse ano, pela providência divina, tive a bênção de me encontrar novamente com a reverenda Makiko, pelo que eu estou profundamente grato. 現在の私の心の
A sua orientação cuidadosa sobre como ler as palavras da Bíblia dentro do contexto adequado e como aplicá-la à minha própria jornada, juntamente com o tempo que compartilhamos em conversa franca, tem sido um enorme apoio para mim. E mais uma vez apresento os meus sinceros agradecimentos. 現在の私の心のありようについて改めてお伝えさせてください。結論から申しますと、今の私は深い不安や恐れの中にいるわけではありません。日々少しずつ御言葉に親しみ、先生の解き明かしを通して聖書を読み進めていく中で、生きることも終わりを迎えることも共に神の御手の中にあるのだという思いが少しずつ確かなものになってきました。Permita-me mais uma vez compartilhar do estado do espírito atual, e que, apesar dos problemas que eu venho enfrentando, eu não sinto perturbado por ansiedade ou medo. E à medida que vou familiarizando com a palavra de Deus, né, lendo a Bíblia através da explicação da senhora, consigo entender que as mãos de Deus estão me apoiando e me tornando cada vez mais seguro. 今年の半ば、医師から、今年というのは去年のことですね。今年の半ば、医師から腎臓の状態について説明を受けたときには、当然のことながら心が揺れました。しかし、時を重ねる中で、延命そのものを目的とするのではなく、これまで与えられてきた生活を大切にしながら、残された時を誠実に歩むことを選びたいと考えるようになりました。Então, no final do ano passado, ele entendeu que estava com problema de rim, o rim estava falhando, mas ele não ficou perturbado por isso, mas ele tomou uma decisão de não prolongar a vida, mas de viver o resto da sua vida com sinceridade, valorizando as coisas da vida. E resolveu que não ia submeter ao tratamento de diálise conforme o médico tinha então preconizado para ele, e que realmente foi uma decisão confiando que Deus iria cuidar da vida e da morte dele. この選択が家族や友人たちに心配を与えてしまうことは私自身の痛みでもありました。そのためこれは神様が別の道へ導いておられるのではないかと思い巡らしたこともあります。しかし今は生活習慣を大きく変えることなく体を動かし、与えられた一日一日を感謝のうちに生きる努力を続けながら、主の時を待つことが私に与えられた召しであると静かに受け止めています。Então, essa decisão de ele não prosseguir com o tratamento, né, talvez causaria preocupação para famílias e amigos, e realmente tornou também um motivo de dor para mim. Mas às vezes eu, ao mesmo tempo, né, sinto que posso confiar na provisão de Deus e da direção dele. Então que eu aceito serenamente, né, essa decisão do Senhor e continuo a viver cada dia em gratidão, sem realmente envolver em mudanças drásticas da minha vida. そのように考えることになってからは、このことについても心に平安が与えられています。今年も折に触れて、来年も折に触れて、御言葉の導きと助言をいただけたら幸いです。Então ele falou assim que, baseado nisso, né, ele sentiu paz, e eu quero conseguir então com o Senhor no próximo ano que estará entrando. 若林さんの心の変化をよく言い表してくださった文章だなというふうに思いました。Eu então percebi qual era o coração, né, o pensamento do seu Wakabayashi. さて、年が明けて、最初にお会いしたのが、もう一人の教会員の方の記念会の後、1月15日でした。Então,
A próxima reunião que eu tive com ele foi dia 15 de janeiro, depois que nós tivemos culto de celebração de uma pessoa que faleceu e fizemos culto aqui nessa igreja também. 個人の愛称聖句というものを聞いていく必要があるということを私は気がついて、その15日に高森さんのお好きな聖書はどこですかと尋ねました。 E eu falei assim, é interessante cada um ter um versículo, né, favorito da pessoa. E perguntei para ele, qual que é o versículo que o senhor gosta? これは絶妙なタイミングだったと後で思いました。 Eu achei que isso era um tempo diferente para mim. Tempo extraordinária, boa. Bom, isso foi bom. 15日にその愛称聖句を聞いてですね、その次に木曜日に会う前に、18日の日ですか、日曜日に彼は WhatsApp でその聖書の箇所を私に教えてくださったんですね。18日でした、日曜日。Então, dia 18 de janeiro, no domingo, ele enviou então esse versículo para mim. それが今日のメッセージの箇所のマルコの12章の箇所でした。É o trecho de Marcos 12 que nós lemos hoje. あなたは神の国から遠くないという言葉にとても心を沿わせたというか、同意を覚えたと言われました。 Ele falou assim que foi tocado por essa palavra que foi bem no finalzinho está escrito: você não está longe do reino de Deus. そしてその翌日の月曜日から隊長は22日に予定されていた懇談には出かけられませんというWhatsAppのメッセージが届きました。 E logo a seguir, no dia 22, que nós íamos ter reunião, ele falou assim: não estou sentindo bem, e portanto não vou poder participar dessa reunião. そして23日に突然神様に呼ばれて天国に旅立たれたのです。 Então, dia 23, ele acabou falecendo, foi encontrar com o Senhor. 誰も予想していなかった突然のお別れでした。 É uma separação que ninguém estava esperando. 最後に若林さんが私たちに残してくださった聖書のメッセージについて皆さんと分かち合いたいと思います。 E hoje eu quero então refletir um pouquinho dessas palavras que o Sr. Wakabayashi mandou para mim. もう一度日本語で聖書をお読みします。 Eu lerei em japonês. マルコによる福音書12章の28節から34節の前半までです。 Marcos 12, 28 彼 e 84. らの議論を聞いていた一人の立法学者が進み出て、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルを聞け。私たちの神である主は唯一の神である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。立法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一であり、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは立法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。この2つの掟はどちらも旧約聖書からの引用です。第一の掟は新明記の6章4節5節からです。第二の掟はレビ記19章の18節の言葉です。Então ele fala assim que esses dois mandamentos que Deus deixou, né, está no Velho Testamento. Primeiro mandamento, são Deuteronômios,
e o segundo está no livro de Levíticos 19, 18. イエス様はこの2つの掟を聖書全体の律法を言い表すものだと言われて、私が来たのは律法を廃止するためではなく完成するために来たのだと言われました。 E Jesus falou assim, na verdade, esses dois norteiam todos os mandamentos da Bíblia. E que eu vim aqui não para abolir os mandamentos, né, mas eu vim para cumprir todos. 実際にこの神殿でのやり取りの後ですね、何日も経たないうちにイエス様は捕らえられて十字架刑に処せられていくのです。 E não muito tempo depois do que Jesus afirmou, ele, nesse tempo, né, ele foi pego e realmente ele foi executado na cruz. まさにこの2つの律法の示しはイエス様の命をかけたメッセージでした。 Esses dois mandamentos são mandamentos na qual estava envolvido, estava realmente toda a vida de Jesus estava concentrado nesses dois mandamentos. なぜなら罪深い人間が罪を許されて神様との愛し愛される関係に立ち返ることができ、そこから自分と隣人との間の愛し愛される関係に回復するのです。そのためにイエス様の十字架の贖い、罪の許しがどうしても必要だったのです。 Porque o ser humano realmente precisava acertar seu problema do pecado de si mesmo, né? Pedindo perdão para Deus e recebendo esse perdão, e com isso ele consegue reatar com Deus e também com o próximo, com outras pessoas, tendo então paz, fala, reconciliação com outras pessoas. 若林さんがはっきりとご自分の死の日を予測していたどうかは分かりませんが、神の国は遠くないというイエスの言葉をご自分の人生の最後を見据えて聞き取られたというふうに思わされます。 Eu não creio que isso Wakabayashi ele tinha ciência de quando ele ia partir, mas um versículo ficou bem destacado para ele, não está longe do reino de Deus. それは若林さん自身がこの2つの戒めの重要さを深く読み取ることができたという証であったと思うのです。 Eu creio que então o seu Wakabayashi ele compreendeu exatamente esses dois mandamentos que foi deixado aqui na Bíblia. この立派な答えをすることができた律法学者に自分の姿を投影して読み取ったのでしょう。 E ele então entendeu que como esses mestres que compreenderam essas palavras, ele também conseguiu entender o significado dessas palavras. このように最高の高みに達して若林さんが天国に旅立ったことに心の底から驚き、一人の兄弟の旅立ちの出来事の中に生きて働いておられる神様の御業をはっきりと見せていただいたように思います。 Entendo que ele então conseguiu entender, né, e conseguiu executar, né, com plenitude essas palavras antes da partida dele para o próximo mundo. 若林さんはご家庭では朝夕の犬の散歩を役割としていたそうです。朝夕の犬の散歩を家族の家庭の役割にしている。 Então ele se sentiu como uma responsabilidade dentro do seu lar, né, de passear com o cachorro. またご家族のために料理もすることがあったそうです。 E também ele sentia a responsabilidade de cozinhar para os membros da família. みどりさんには優しい良い夫であり、 Tornou-se marido bom, né, para Midori-san. 息子の直樹さんとは晩年の2年間アカデミアに週1回通われる中で父と息子との交
心を通わす時を持つことができたそうです。 Diz que com o seu filho Naoki, ele frequentava a academia para fazer exercício juntos e ter um momento de comunhão. 立山さんは本当に立山さんを可愛がって育て、何事も立山さん自身の考えや願いを大切にするお父さんだったそうです。 E aí, para sua filha Tatiana, então, ele teve uma questão de um carinho especial, né? E realmente ele decidiu que ia ouvir, né, todas as coisas que ela tinha que falar. 今日はこのようにして愛し日の若林さんの姿を思い起こす時を与えられたことを本当に感謝します。 E hoje, então, eu quero agradecer pelo momento de reflexão, né, da vida do seu Wakabayashi. 千秋さんが命の終わりを見据えて残されたメッセージを私たち一人一人自分のこの先の人生の旅路に与えられた道しるべとして受け止めましょう。 Então, conforme o propósito da vida, no fim da vida dele, e que seu Shigeki compreendeu, nós podemos ter entendimento de como deveríamos então conduzir nossa vida de lá para frente. 善良で温厚な若林さんは天にあって今安らかに憩い神様と共に喜んでいることでしょう。 Que seu Wakabayashi agora está tranquilo e com alegria lá nos céus. お祈りをします。 Vamos orar. 憐れみ深い主なる神様、この若林茂樹さんを偲ぶ礼拝のひとときを心から感謝いたします。 Nós agradecemos por esse momento de relembrança do seu Shigeki Wakabayashi. どうぞここに一度私たち一人一人が若林さんの残されたメッセージのように主なる神様を全力の愛を持って愛し、また自分を愛し、また隣の困窮している困っている隣人のために良い働き奉仕をすることができますように、主をどうぞ一人一人を導いてください。 Senhor, conforme essa lição que o Senhor Wakabayashi deixou para nós, de amar ao Senhor de todo o coração, amar a si mesmo e amar ao seu próximo em necessidades e acolher eles, ajudando-os. 救い主主イエス・キリストの皆によって祈ります。 Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. アーメン。 Amém. Muito obrigado. E agora nós vamos cantar uma segunda música que está aqui, na parte seguinte, Porque Ele Vive. Seu filho amado, pra me salvar e perdoar, pra nos morrer, por Deus tem
pecados, mas se surgiu e vivos vai estar, porque Ele vive, posso crer todavia, porque Ele vive, por louvar, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando cai um goleiro, não vai machucar. Vamos cada ligar com ele, se quiser, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, em vitória. O meu Jesus que viva está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, por louvar, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vai ficar muito comprido, então vou encerrar por aqui. Né? Eu quero abrir um momento agora das pessoas, da família, dos amigos, né, manifestarem a respeito do seu mal, do seu seguir que eu trabalhasse, né? Inicialmente, bom, então, eu acredito que o Chile está muito feliz de encontrar todo mundo aqui, encontrar pessoas que fizeram dele cada dia melhor, uma pessoa legal. Então, em nome dele, em nome da família, só tenho a agradecer que vocês estão aqui nesse momento para falar com ele, para passar esse amor para ele. Então, muito obrigado, gente. E, assim, nós preparamos para depois algumas comidinhas que ele gostava quando ele saía pela rua, comendo tudo. Então, se vocês puderem
depois fica aqui para comer algumas coisas que ele adorava, comer por aí na rua. Então é isso, gente. Então, só tenho a agradecer. Obrigado. じゃあ皆様こっちに来てね、この感激してくださって感謝しますね。この後ね、このシキさんが好きな食事がね、ここに備えられましたからね、皆さん、うちでね、食べるのが好きだったんですね。それを、帰る前に皆さん、どうぞ味わってください。Queria abrir também um momento para alguém, mais alguém quer falar sobre ele? Meio difícil falar, né? Então, eu quero conseguir. Tem mais uma música aqui atrás, chama Mais Perto Quero Estar. じゃあ、これ続いて、もう一つの歌ですね。主よ見求めるという歌を歌いましょう。同時にこのポルトガル語と日本語を一緒に歌いましょう。ポルトガル語知ってる人はポルトガル語で、日本語知ってる人は日本語で。
oração do Pai Nosso. Já, então, quem puder falar em japonês, fala em japonês. Quem puder fazer isso em português, fala em português. Tá? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero dedicar um momento agora de entrega de flores. Então, pessoal, nós vamos fazer fila aqui, para o pessoal trazer flores aqui e deixar aqui como homenagem a ele. Vamos, por favor. Pessoal, pode ir na fila aqui, é como se tivesse.
Pessoal, nós estamos chegando no fim. Nós vamos pedir para passar o vídeo da vida dele. Chegamos no final do culto, então, né? Quero encerrar, então, esse momento com oração e a bênção pastoral. Tá? Quero lembrar de algumas coisas, né? Não vão embora correndo. Está sendo celebrado uma comes e bebes pela família, com bastante carinho, tá? E permaneçam aqui. E também, todo domingo, né? Às 10h30 nós temos culto aqui também. Vocês podem participar. 皆さん、早く帰らないでね、この集まりの後、この家族がいろいろこの食事を用意しましたから、皆さんどうぞそこに歓迎してください。そして毎週10時半頃、ここで集会があります。教会の集会がありますから、皆さんぜひいらっしゃってください。もう一回来たやつも皆さん会ってください。Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos despedindo de uma pessoa que realmente deixou uma trajetória, exemplo bonito para nós. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar agora consolando cada pessoa da família, Senhor. Que realmente o seu consolo, o seu amor possa estar visitando cada vida, Senhor Deus, que estamos nessa despedida. で、お父様、こんなにして、若林さんがもうこんなにしてここから地上から去りました。でもいいこの模範を終えてくださったことを感謝いたします。神様、一人一人こんな今悲しみを抱えている、人たちに神様の、慰めを添えてくださいますようにお願いいたします。Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de agora e para sempre. O negócio, e comigo, Chichinoai, Seirei no Majoriga, Minasan Tomani, Imakara, Tokoshie Made, Arimasu. Amém. これで終わりました。Obrigado. Então, eu agradeço a todos vocês.